Há momentos do ano que revelam mais sobre nós do que gostaríamos de admitir. E é justamente nesse ponto que este vídeo te convida a entrar. Você está prestes a percorrer uma jornada que desmonta ilusões, expõe desconfortos silenciosos e, ao mesmo tempo, aponta para algo muito mais profundo do que aquilo que costumamos enxergar quando dezembro chega. Nos próximos minutos, você vai perceber por que tantas pessoas sentem um vazio, mesmo em meio a festas, porque o Natal parece cada vez mais barulhento por fora e silencioso por dentro, e qual é o elemento essencial que tem sido ignorado ano após ano. E ainda mais importante, você vai descobrir uma maneira diferente e transformadora de viver essa época, algo tão simples e poderoso que quase ninguém comenta. O ponto de partida desta conversa é entender como a nossa rotina de final de ano se tornou uma engrenagem automática que gira sem perguntar se faz sentido. Entre compras, compromissos e expectativas, perdemos de vista o núcleo daquilo que deveria ser comemorado. E é exatamente aí que mora um detalhe que poucos percebem. Quando todo mundo acredita saber o que o Natal significa, surge uma distância silenciosa entre o que celebramos e aquilo que realmente buscamos. Essa diferença é pequena o suficiente para passar despercebida, mas profunda o bastante para moldar emoções, pressões e até mesmo a forma como enxergamos nossa fé. Ao longo do tempo, fomos aceitando sem questionar um modelo pronto de celebração. Luzes, embalagens, correria, tradições cumpridas por hábito. Tudo isso foi ganhando tanta força que o essencial acabou ficando em segundo plano. Mas e se eu te disser que existe um modo completamente diferente de viver esta data? Uma maneira que não exige abandonar a beleza das tradições, mas que coloca de volta no centro algo que foi sendo esquecido? É exatamente esse o ponto onde a nossa narrativa começa a se abrir. É curioso perceber como, mesmo quando tudo ao nosso redor parece alegre, existe um incômodo que insiste em aparecer no fundo da alma. Uma sensação discreta, quase escondida, como se houvesse algo maior que nós deveríamos estar percebendo, mas não percebemos. Isso não é acaso, e ao longo do roteiro você entenderá por quê. Algo dentro de nós reconhece quando estamos vivendo no automático. E dezembro costuma ser o mês onde esse reconhecimento se torna mais evidente. Por isso, antes de seguir, aqui está a proposta única deste vídeo. Te conduzir não a um Natal mais bonito, mas a um Natal mais verdadeiro. Não vamos adornar suas emoções, vamos realinhá-las. Não vamos oferecer frases prontas, vamos iluminar aquilo que realmente transforma. E enquanto avançamos, algo que talvez nunca tenha passado pela sua mente vai começar a fazer sentido. E é justamente essa descoberta silenciosa que vai te acompanhar até o final desta jornada. Quando observamos com honestidade o Natal moderno, percebemos que ele se tornou uma experiência cada vez mais performática. Há brilho, há estímulos, há promessas de alegria instantânea, mas muitas vezes nada disso toca o coração de verdade. Não porque as tradições sejam ruins, mas porque aquilo que deveria ser o centro da celebração foi sendo trocado por versões artificiais de felicidade. Ano após ano, as pessoas repetem o mesmo roteiro, mas com um desconforto crescente. Porque, mesmo rodeadas de luzes, elas ainda sentem sombra dentro de si. O que vemos hoje é um Natal construído para impressionar, não para transformar. Ele nos oferece pressa quando precisamos de calma, consumo quando precisamos de sentido, aparências quando precisamos de verdade. E, curiosamente, quanto mais nos dedicamos a cumprir expectativas sociais, mais distante ficamos da essência que poderia, de fato, renovar nossa vida. É como se tivéssemos sido treinados para celebrar algo que não sabemos explicar, mas que insistimos em repetir porque todo mundo faz igual.
Esse modelo cria uma ironia dolorosa. Quanto mais enfeitamos o ambiente, mais vazios muitos se sentem por dentro. A temporada vira um espetáculo, onde cada pessoa tenta esconder aquilo que realmente está vivendo, tentando parecer mais feliz do que realmente está. E é nesse ponto que algo muito profundo acontece silenciosamente dentro do coração. Um estranhamento, um chamado, uma espécie de alerta interno dizendo que a alegria que tentamos fabricar não sustenta o peso das emoções reais. À primeira vista, ninguém percebe o quanto esse contraste afeta nossa espiritualidade, mas ele afeta. Quando substituímos significado por estética, propósito por agenda e presença por performance, inevitavelmente criamos uma lacuna emocional que nem mesmo a celebração mais bonita consegue preencher. E mesmo que poucos admitam, o que falta não é decoração, é direção. Não é festa, é fundamento. Não é magia, é verdade. E antes de avançarmos, quero propor algo para fortalecer o engajamento desta reflexão. Comente a frase "Quero um Natal que faça sentido", se você sente que essa busca também é sua. Existe um ponto do Natal que raramente é mencionado, mas que explica por que tantos de nós nos sentimos deslocados nessa época. A maior parte das expectativas que criamos não nasceu na fé, mas no costume. E quando o costume se torna maior do que o propósito, inevitavelmente começamos a nos perguntar por que tudo parece tão bonito por fora e tão raso por dentro. Poucos admitem isso, mas no fundo, muitos se pegam pensando: será que realmente deveria ser assim? Essa pergunta abre uma porta importante e atrás dela há algo que pode mudar completamente a forma como enxergamos esta data. Com o tempo, começamos a medir o Natal por detalhes que não têm poder nenhum de transformar a alma. A mesa perfeita, o presente caro, a foto impecável, a agenda lotada. Quanto mais buscamos preencher lacunas emocionais com elementos externos, mais percebemos que nada disso conversa com aquilo que de fato inquieta o coração. Há um tipo de silêncio interno que surge justamente quando tentamos fingir que está tudo bem, mesmo quando não está. E é nesse silêncio que começamos a perceber que existe algo que não estamos vendo. Esse descompasso não acontece por acaso. O coração humano foi criado para se conectar com algo maior do que tradições, horários ou compromissos sociais. E quando ignoramos essa necessidade profunda, algo em nós começa a sinalizar que há um caminho escondido que ainda não enxergamos claramente. É como se existisse uma verdade prestes a emergir, mas que ainda não se revela totalmente, esperando o momento certo para vir à tona e reorganizar nossas prioridades. O curioso é que essa sensação se intensifica justamente quando estamos cercados de gente, sorrisos e celebrações. É como se, no meio de toda a festa, houvesse uma pequena fresta por onde a realidade tenta entrar, lembrando que nenhuma decoração pode substituir propósito. Esse contraste entre a aparência vibrante e a alma silenciosa é um indício de que talvez o que buscamos no Natal não esteja onde fomos ensinados a procurar. E é aí que a verdadeira pergunta começa a surgir com mais força. Porque o que transforma o Natal não é a quantidade de emoção produzida, mas a profundidade da verdade que escolhemos abraçar. E, surpreendentemente, é justamente essa verdade que a maioria ignora, mesmo estando bem diante dos nossos olhos. Quando deixamos de lado os ruídos culturais e voltamos ao início da narrativa, percebemos algo que parece óbvio, mas que raramente é vivido. O Natal não começou com festas, tradições ou rituais. Começou com uma promessa que atravessou séculos até se tornar realidade na noite mais improvável, no lugar mais simples, para as pessoas mais comuns. E essa simplicidade revela mais sobre Deus do que qualquer símbolo moderno jamais poderia expressar. O que tornou aquele momento tão extraordinário não foi a grandiosidade, mas a intenção de um Deus que escolheu se aproximar da humanidade não pela força,
mas pela presença, não por espetáculo, mas por proximidade. A história do Natal não é sobre um mundo preparado para receber um Salvador, mas sobre um Salvador que veio para um mundo que não estava preparado para recebê-lo. E é justamente isso que torna essa história tão profundamente humana. Quando entendemos que Natal é, acima de tudo, a resposta de Deus para a nossa incapacidade de alcançá-lo, tudo ganha outra perspectiva. A fragilidade da manjedoura não é um detalhe decorativo, é um lembrete de que Deus não espera que sejamos fortes para nos encontrar com Ele. Ele veio justamente porque somos frágeis. Ele não apareceu quando estávamos prontos. Ele apareceu para nos preparar. Não veio para nos exigir perfeição. Veio para nos oferecer redenção. E isso nos leva a algo que poucas pessoas percebem. A verdadeira beleza do Natal não está no ambiente, mas no impacto que essa história tem sobre nós quando paramos para olhá-la sem pressa. Quando enxergamos além dos símbolos, além do calendário e além das tradições, começamos a perceber que o Natal é um convite silencioso, constante e transformador para reencontrar o sentido da vida no Deus que escolheu caminhar entre nós. Antes de avançarmos, vale a pena observar que quando essa verdade se torna clara, algo dentro de nós muda. Não é um sentimento passageiro, é uma consciência nova, como se a alma finalmente reconhecesse algo que estava esperando há muito tempo, mas não sabia nomear. Quando olhamos para o Natal que vivemos hoje, percebemos que ele é formado por camadas construídas ao longo dos séculos. Algumas são belas e significativas, outras são apenas distrações que acabaram tomando o lugar do essencial. Há tradições que carregam histórias profundas e há tradições que foram moldadas mais pelo comércio do que pela fé. E ainda que isso pareça um detalhe menor, essa mistura criou uma confusão silenciosa. Celebramos tudo ao mesmo tempo, mas raramente celebramos o que realmente transforma. Muitas pessoas passam dezembro inteiro se dedicando a cumprir expectativas externas, sem perceber que o que realmente sustenta a celebração do Natal não está no calendário, está no acontecimento. Não foi o dia que mudou o mundo, foi o nascimento. Não foi a época do ano que trouxe esperança, foi a chegada do Salvador. E quando entendemos isso, percebemos que nos prender demais à forma pode nos afastar do conteúdo. E esse afastamento muda completamente a experiência emocional dessa época. É curioso notar como essa confusão sobre datas e tradições faz com que algumas pessoas até questionem se deveriam seguir celebrando. Mas esse questionamento não é um problema. Na verdade, é uma oportunidade. É o momento em que deixamos de repetir e começamos a compreender. Quando olhamos para além das convenções, descobrimos algo libertador. O Natal não é sobre precisão histórica, mas sobre uma verdade eterna, que continua viva independente do dia em que a lembramos. Essa percepção traz uma liberdade inesperada, porque quando paramos de nos apegar ao que não é essencial, encontramos espaço para aquilo que realmente importa. Não se trata de abandonar tradições, mas de colocá-las no lugar certo. Elas podem ser belas expressões, desde que não se tornem substitutos do verdadeiro sentido. E, ao reorganizar essa ordem interna, muita coisa começa a fazer sentido, especialmente emoções que antes pareciam desencontradas. E é justamente no ponto em que a mente começa a se abrir para essa distinção entre forma e propósito que um elemento ainda mais profundo surge, algo que poucos realmente conhecem e que pode mudar totalmente a maneira como você percebe tudo o que envolve esta celebração. Entre os elementos que mais se afastaram da intenção original do Natal está uma figura conhecida mundialmente, o bom velhinho vestido de vermelho. Ele se tornou símbolo, tradição, fantasia, mas poucos sabem a história por trás desse personagem. E quando descobrimos a origem real, algo surpreendente começa a acontecer dentro de nós.
porque percebemos que a essência que deu início a essa figura era muito mais alinhada com a mensagem do Natal do que a imagem atual que a cultura popular reproduz. A verdade é que antes de se tornar um ícone comercial, esse personagem nasceu da história de um homem real, alguém movido por fé, compaixão e generosidade silenciosa. Um homem que preferia ajudar sem ser visto, que escolhia servir sem buscar reconhecimento. Sua motivação não era fantasia, era amor. E essa parte da história raramente é contada, embora carregue uma força espiritual que dialoga diretamente com tudo o que o Natal representa em sua origem. Com o tempo, porém, essa figura foi perdendo sua essência. De um exemplo de generosidade humilde, tornou-se um símbolo de consumo, expectativa e fantasia. E isso não significa que ele precise ser rejeitado, mas sim compreendido. Porque o problema nunca foi o personagem em si, mas a distorção que acabou transformando o Natal em uma celebração focada mais em receber do que em reconhecer o verdadeiro presente que nos foi dado. Quando essa distorção é esclarecida, algo interessante acontece dentro das famílias. A culpa e a confusão desaparecem e no lugar surge compreensão e direção. Não é necessário destruir tradições queridas, mas sim devolvê-las ao seu significado correto. Mostrar às crianças e até aos adultos que generosidade existe porque Deus foi generoso primeiro, que amor existe porque fomos amados primeiro, que dar faz sentido porque Cristo se deu por nós. E antes de irmos para o próximo bloco, quero te convidar a refletir em silêncio sobre algo simples, mas profundo. Se um símbolo tão difundido pode perder sua essência com o tempo, o que mais pode ter sido distorcido em nossa compreensão do Natal, sem que percebêssemos? Ao observar a forma como o Natal foi sendo moldado ao longo das décadas, percebemos algo importante. Quanto mais elementos extras foram adicionados à celebração, mais o essencial foi sendo empurrado para os bastidores. E esse deslocamento não é apenas cultural, ele também afeta profundamente o coração. Porque quando tiramos Cristo do centro, criamos uma celebração que até parece completa visualmente, mas que internamente carece de fundamento. É como construir uma casa inteira sem perceber que falta a base. Ela pode permanecer de pé por um tempo, mas não resiste ao peso das expectativas reais. Muitas pessoas sentem essa consequência sem saber nomeá-la. Porém, quando paramos para refletir, percebemos que esse distanciamento sutil explica o porquê de tanta ansiedade, cansaço emocional e até frustração nesta época. A vida moderna nos treinou a funcionar no modo automático, mas a alma não vive de automação. Ela precisa de verdade, de presença, de sentido que sobreviva aos dias comuns, e não de alegrias que se desfazem antes mesmo da última semana do ano. É por isso que quando alguém decide recolocar Cristo no centro do Natal, algo muda imediatamente, mesmo antes que qualquer atitude prática aconteça. Não é a decoração da casa que muda, é a perspectiva. Não é a rotina que se transforma primeiro, é o coração que começa a se reorganizar internamente. E essa reorganização interior abre espaço para uma nova compreensão. A de que o Natal nunca foi um convite para fazer mais, mas sim um convite para enxergar melhor. Quando essa consciência se instala, percebemos uma verdade surpreendente. O Natal bíblico não compete com as tradições modernas, ele as ressignifica. Ele não exige que eliminemos celebrações queridas, mas que entendamos de onde vem a verdadeira alegria. Ele orienta, ilumina e redefine o que antes parecia apenas rotina de fim de ano. E quando essa luz chega, tudo que era superficial perde força, e tudo que era profundo ganha voz. E aqui surge uma pergunta que, mesmo silenciosa, pode mudar toda a experiência desta época. O que aconteceria se pela primeira vez em muito tempo você decidisse viver o Natal não como o mundo apresenta, mas como Deus sempre planejou? Redescobrir um Natal centrado em Cristo não exige que você abandone tradições, mas que reorganize prioridades. E esse movimento começa de forma simples, tão simples que muitas pessoas o subestimam.
Ele nasce quando decidimos diminuir o ritmo, mesmo que o mundo esteja acelerado. Ele surge quando preferimos presença à performance, essência à aparência, verdade a hábito. É nesse ponto que o Natal deixa de ser apenas um evento e começa a se tornar um reencontro. Uma das maneiras mais poderosas de recuperar essa essência é transformar pequenos momentos em pontos de consciência espiritual. Ler o anúncio do nascimento de Jesus antes de um jantar, por exemplo, não é apenas um gesto simbólico, é uma forma de recalibrar o coração. É lembrar a nós mesmos e à nossa família que o Natal não existe por causa do clima, das luzes ou das tradições, mas porque Deus decidiu entrar na história humana. Quando fazemos isso, mesmo em poucos minutos, o ambiente inteiro parece respirar um novo tipo de paz. Outra prática transformadora é cultivar intencionalidade no lar. Não se trata de criar regras religiosas, mas de abrir espaço para conversas sinceras, reflexões simples e expressões de gratidão. Em um mundo onde tudo é imediato, escolher momentos de silêncio e presença é quase um ato de resistência espiritual. E esses momentos moldam mais o coração das crianças e dos adultos do que qualquer festa elaborada poderia moldar. Também é possível ressignificar a generosidade, tirando-a do foco comercial e devolvendo-a ao seu significado original. A generosidade não nasceu do desejo de impressionar, mas da vontade de servir. Ao ensinar isso às crianças e a nós mesmos, mostramos que cada gesto de amor nasce como resposta ao amor de Deus. Assim, o Natal deixa de ser uma disputa de expectativas e se torna uma oportunidade de refletir o caráter de Cristo. E antes de seguirmos para o próximo trecho da jornada, vale refletir sobre uma questão que pode definir a maneira como você vai viver esta temporada daqui para frente. Se você pudesse escolher apenas uma verdade para guiar seu Natal, qual seria a que realmente sustentaria o seu coração? Quando uma pessoa decide viver o Natal com consciência espiritual, algo começa a mudar silenciosamente dentro dela, mesmo antes que qualquer gesto prático apareça. É como se o coração, acostumado a procurar sentido nas coisas erradas, finalmente encontrasse um ponto de descanso. Esse descanso não vem do ambiente, não vem da rotina, nem sequer depende de bons momentos, vem do realinhamento com o propósito original dessa celebração. O que parecia distante começa a fazer sentido, e o que antes parecia superficial começa a perder espaço. É nesse processo que percebemos o quanto vivíamos guiados por expectativas externas. A pressão para agradar, cumprir rituais sociais ou reproduzir padrões emocionais faz com que o Natal, muitas vezes, não se pareça com um tempo de paz, mas com um teste silencioso de desempenho. E ainda assim, quando voltamos ao centro, percebemos que nada disso é necessário. Deus nunca pediu que vivêssemos dezembro como um laboratório de perfeição. Ele pediu que lembrássemos da promessa que mudou a história e que continua mudando histórias até hoje. A transformação real não ocorre quando deixamos de fazer algo, mas quando enxergamos com clareza. O simples ato de perceber o Natal como um encontro e não como uma performance já altera a atmosfera interna. A alma, que antes tentava acompanhar o ritmo frenético da temporada, finalmente consegue respirar. E nesse novo ritmo, descobrimos que a paz anunciada naquela noite antiga não é um sentimento frágil, é uma verdade resistente, capaz de sustentar nossos dias mais confusos. Mas há algo ainda mais profundo que surge nesse processo. A percepção de que o Natal não termina quando o calendário vira. Ele ecoa, ele permanece. Ele continua trabalhando dentro de nós ao longo do ano, lembrando que Deus não nos visitou apenas por uma noite, mas para transformar todos os dias que vieram depois. Essa compreensão faz com que, de repente, o olhar mude, o coração mude, e até mesmo o modo como lidamos com dificuldades comece a ser transformado por dentro para fora. E antes de avançarmos, vale fazer uma pergunta que muitos evitam, porque ela revela mais do que aparenta.
Será que deixamos de sentir a verdadeira força do Natal, porque sem perceber, temos vivido apenas a superfície dele? Em algum momento da caminhada espiritual, cada pessoa percebe que o Natal não é apenas uma história antiga, mas um convite atual. Um convite para reorganizar prioridades, para reencontrar significado, para lembrar que não estamos sozinhos na jornada da vida. Quando entendemos isso, percebemos que o Natal se torna menos sobre o que acontece ao nosso redor e mais sobre o que Deus deseja fazer dentro de nós. Ele nos chama não para carregar um peso maior, mas para descansar em uma verdade maior. É justamente aqui que muitas pessoas descobrem que sua fé estava adormecida debaixo de tradições, distrações e preocupações. E acordá-la não significa abandonar tudo o que faz parte dessa época, mas permitir que Cristo ilumine cada gesto, cada encontro, cada celebração. É nesse ponto que o Natal deixa de ser algo que repetimos e passa a ser algo que vivemos. Não como obrigação, mas como resposta. Não como formalidade, mas como gratidão. Essa renovação interior não exige uma mudança radical, mas sim uma disposição sincera, a de permitir que o coração volte a ouvir aquilo que o mundo tenta abafar com barulhos, tarefas e expectativas. Quando paramos para contemplar o significado real do nascimento de Cristo, até mesmo os detalhes comuns ganham profundidade. O simples torna-se especial, o cotidiano torna-se sagrado. E a vida, que muitas vezes se sente pesada, encontra novamente propósito. O mais interessante é que essa transformação é acessível a qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. Não importa se alguém passou anos comemorando o Natal sem compreender sua essência, o convite continua válido. Deus não espera perfeição nem preparação elaborada. Ele apenas espera abertura. Aquela abertura humilde que reconhece que por trás de todas as luzes existe uma luz maior, e é essa luz que tem o poder de renovar caminhos, restaurar emoções e reacender esperanças. E antes de seguirmos para os próximos blocos, quero te pedir algo que fortalece o alcance desta mensagem e ajuda mais pessoas a reencontrarem o sentido desta época. Se este conteúdo está te fazendo refletir, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar tudo que ainda vem pela frente. Existe um momento em que a compreensão do Natal deixa de ser apenas intelectual e passa a fazer parte da vida prática. É quando entendemos que Deus não veio ao mundo para ser lembrado apenas em dezembro, mas para ser encontrado em cada detalhe da nossa existência. Nesse ponto, a fé deixa de ser um acessório sazonal e se transforma em fundamento diário. A presença de Cristo passa a influenciar decisões, emoções, relacionamentos e até mesmo a forma como enfrentamos desafios. Não é uma mudança estrondosa, mas contínua, como uma luz que permanece acesa mesmo quando o ambiente está escuro. Quando essa verdade se instala no coração, percebemos que a história do Natal não é apenas sobre uma chegada, mas sobre permanência. Deus não nos visitou para ir embora, Ele veio para caminhar conosco. É por isso que o impacto dessa celebração vai muito além de uma emoção momentânea. Ele toca aquilo que muitas vezes tentamos esconder, cura feridas que o tempo não conseguiu curar e fortalece áreas internas que achávamos frágeis demais para se reerguer. O Natal verdadeiro não é um evento, é um encontro. Esse encontro, no entanto, exige honestidade. Não é possível acolher o significado real do nascimento de Cristo, mantendo barreiras emocionais intactas. Ele nos convida a abrir mão de expectativas irreais, soltar pesos que carregamos sozinhos por tempo demais e permitir que sua graça ocupe lugares onde antes existia apenas inquietação.
Quando isso acontece, até mesmo momentos comuns começam a carregar um brilho diferente. Não o brilho das luzes externas, mas o brilho da esperança que não depende das circunstâncias. E é justamente nesse processo que percebemos como Deus trabalha de modo simples, porém profundo. Ele não precisa de grandes cenários, discursos imponentes ou situações extraordinárias para transformar uma vida. Ele faz isso no silêncio, na reflexão, em pequenas decisões que vão mudando o rumo do coração. E quando nos damos conta, já estamos vivendo um Natal diferente. Um Natal que não depende de data, e sim de presença. Essa percepção abre espaço para uma última reflexão. E se o verdadeiro milagre do Natal não estivesse apenas na noite em que Jesus nasceu, mas em tudo o que ele continua gerando dentro de nós, hoje? Ao chegarmos ao final desta jornada, fica claro que o Natal não é uma celebração construída para impressionar os sentidos, mas para despertar a alma. Ele nos lembra que existe uma esperança que não se desgasta, uma luz que não se apaga e um amor que não depende das circunstâncias para existir. Essa mensagem atravessou séculos, resistiu a culturas diferentes, sobreviveu a distorções e continua transformando vidas em qualquer lugar onde alguém decide olhar além das aparências. E se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que existe algo maior chamando por você. O verdadeiro impacto do Natal acontece quando paramos de buscar sentido nas estruturas externas e começamos a enxergar o que Deus ofereceu desde o início, uma presença capaz de reorganizar aquilo que parecia perdido, uma direção para quem se sente confuso, um descanso para quem está cansado, uma esperança silenciosa para quem carregou por muito tempo preocupações que jamais conseguiriam ser preenchidas por tradições vazias. Cristo veio para isso, para encontrar, restaurar e guiar. E talvez este seja o momento de reconhecer que, mesmo com toda a beleza das celebrações, nenhum enfeite tem o poder de transformar o coração. Nenhuma festa substitui propósito. Nenhuma tradição resgatada substitui o amor que Deus derramou ao enviar seu Filho. É por isso que este vídeo não é apenas uma reflexão sobre dezembro, mas um convite para que você viva o resto do ano com a mesma consciência da presença que transformou o mundo naquela noite tão simples, porém eterna. Ao olhar para tudo o que conversamos, é impossível não perceber que existe uma escolha diante de nós: continuar vivendo o Natal como um evento repetido ou abraçar o Natal como um marco de renovação espiritual. A primeira opção nos mantém presos ao ciclo anual de emoções passageiras. A segunda nos conduz a uma vida sustentada por algo permanente. E essa escolha, silenciosa, pessoal e profundamente íntima, tem o poder de mudar toda a trajetória da nossa história. Então, para concluir esta jornada, deixo um convite que não é emocional, mas essencial. Permita que Cristo volte a ser o centro do seu Natal e do seu cotidiano. Que Ele preencha o lugar que nenhuma tradição conseguiu preencher. Que Ele ilumine onde antes havia dúvidas. E que a verdade desse nascimento continue ecoando dentro de você muito depois que as luzes se apagarem. Porque quando Cristo está presente, o Natal finalmente faz sentido. E quando Ele fica, a vida inteira encontra direção.